Bom, pessoal, continuando aqui, a gente teve o nosso modelo de cliente, a gente teve aí um modelo de carrinho de compras, né? Tudo trabalhando aí sobre arquiteturas no PHP. A gente vai ver aqui sobre a composição agora, que é um dos conceitos que eu mais gosto de utilizar no desenvolvimento, porque ele nos permite criar objetos dentro das outras classes. E isso dá uma dinâmica muito legal para o seu sistema. O que a gente vai executar aqui é o cliente e o seu endereço. Quem vai ter o endereço, ou seja, quem vai ter um endereço, vai ser o cliente. Então a gente tem que criar primeiro esse endereço para poder compor dentro da classe cliente. Então vou dar um Ctrl N aqui novamente, classe e PHP, e a gente vai criar composicão endereco.class e vamos salvar dentro da nossa pastinha classe lá. Ok, finalizei. Posso aqui identar o meu código para a gente fazer o nosso exemplo. Já vou criar outra classe também, que vai ser a nossa cliente, tá? Então, classe PHP, composicão, dessa vez vai ser o usuário, tá? Para não usar o cliente novamente. Ponto .class, então. Vou finalizar, tá aí o nosso outro arquivo de classe, deleto tudo aqui, posso identar o código. Então, essas vão ser as classes que a gente vai criar para executar uma composição. Vou acessar o arquivo já e vamos inicializar com o endereço, então. Aqui eu não vou criar todos os dados, tá, pessoal? Eu vou ter só o private cidade e o private estado. Quando eu compor isso aqui, novamente eu vou ter que informar os dois atributos. Então, cidade e estado vai receber cidade e estado. Como são privates, eu tenho que ter os getters para acessar. Então, getter, cidade e estado. Está pronta a nossa classe de endereço. Obviamente que você teria aí o número, a rua, a cidade, o CEP, entre outras informações. Isso aqui é só para exemplo novamente. A nossa classe de usuário, então, ela vai compor a composição endereço. Tá? Então, eu vou ter aqui private nome, private e-mail e private endereco. Aqui, novamente, eu volto a ter um atributo de ligação, porque na composição a gente tem que ter um local na memória da classe onde a gente vai criar o novo objeto. Vamos lá, quando eu construir, então, Alt Insert, construtor, eu vou pedir apenas o nome e o e-mail. Então, a gente cadastrou o novo usuário, esse usuário se logou e ele vai cadastrar um novo endereço. Então, public fnc cadastrar endereco. Ao cadastrar o endereço, a gente tem que ter o quê? Os mesmos atributos que a nossa classe que vai compor exige para construir. Tá? Então, eu tenho que ter o cidade e o estado, pelo menos. Então, cidade e estado. O que eu vou fazer agora, pessoal? Simplesmente vou vir aqui, this endereço igual a new composição endereço. Perceba que eu estou criando um objeto dentro da minha classe. Isso é a composição, ok? Tenho cidade, endereço, então, e eu já vou ter aqui dentro dessa classe também todos os métodos e os atributos acessíveis, né? Obviamente que dependendo do seu encapsulamento. Agora, para finalizar, pessoal, para a gente debugar um pouco diferente, eu vou ter aqui também um public fnc get endereco. E não vou passar nenhum parâmetro, eu simplesmente vou dar aqui um return this endereço. Então, é um método recursivo, a gente simplesmente vai acessar ele. Para que fique mais fácil de debugar depois, vou gerar aqui uma documentação. Return type, composicão endereco, e é isso aí o meu comentário. Tá? Só para a gente manipular depois mais tranquilamente também, e o nosso método reconhecer que ele é de uma classe, que ele está compondo outro objeto. Tudo pronto, pessoal. Já podemos entrar aqui na linha de debug, tá? Vou vir aqui no modelo de composição, então. Vou vir aqui e vou criar o meu objeto, variável Robson, igual a new, composicão, usuário. Vai pedir o nome e o e-mail, robson, v.leite, campus@pinside.com.br, ponto e vírgula, vardamp no Robson, F5 para atualizar, tá aí o nosso usuário então. E agora, pessoal, eu quero cadastrar um novo endereço, tá? Então, variável Robson, cadastrar endereço, cidade, Soledade, estado, RS, Rio Grande do Sul. F5 para atualizar, perceba que eu só instanciei um objeto. Quem criou o objeto composição endereço foi a minha classe composição usuário. Você percebe que a gente tem o private cidade e o private estado. A partir desse momento, eu posso acessar esses métodos, pois eu tenho o objeto criado na minha memória. Olha que bacana que é a composição, gente. Eu acho, das 4 arquiteturas, incluindo a herança, a composição a mais interessante de todas. Mas isso aí é uma preferência minha. Então, eu posso fazer o seguinte. Echo o e-mail de, abro o meu laço, abro o meu laço novamente. E vou passar uma quebra de linha. Echo novamente, vou abrir meu laço, mora em, abro o meu laço barra, abro o meu laço e finalizo a minha string. O que a gente está dizendo aqui? O e-mail de nome do cliente e passo o e-mail.
nome do cliente, mora em cidade/estado, correto? Então aqui, e-mail de Robson. E para a gente acessar esses dados, a gente vai ter que criar os métodos, correto? Então, composição usuário, está tudo como private agora. Posso simplesmente vir aqui, ó, em vez de criar os métodos, para ficar mais fácil a gente debugar, public nome, public e-mail e private endereço, que já tem também lá o get endereço. Vai ficar mais simples. Então, nome. Aqui eu pego o e-mail. Então, diz e-mail, né? Robson, e-mail. Novamente, Robson, nome. Mora em Robson, get endereço. Passo novamente, get cidade. Robson, get endereço, get estado. E finalizei aí nosso exemplo. F5 para atualizar. O e-mail de Robson V. Leite é campus@pinside.com.br. Robson V. Leite mora em Soledade, Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, então a gente estudou aqui a herança, associação, agregação e composição. São 4 arquiteturas diferentes que a gente vai utilizar para compor o sistema no que se diria o cenário perfeito na programação orientada a objetos, utilizando o baixo acoplamento e a alta coesão.